This is Hussein, the brain of Fantasy Couch, and you're listening to the Fantasy Futebolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos seguir falando da Free Agency da NFL. Não foi até o momento e não vai ser a melhor Free Agency dos últimos anos, né? Se esperava um pouquinho mais, mas a gente tem que entender também que a situação do teto do salary cap ter diminuído é uma coisa que influencia muito na hora de um time tomar uma decisão em dar um contrato longo a um jogador aqui ou ali. E até porque diversos nomes interessantes acabaram assinando a franchise tag, né? Principalmente quando a gente vai pro lado de wide receiver. Falando em wide receiver, a gente tem uma adição bem interessante dessa free agency que vai ser abordada neste episódio. Mas antes disso, só lembrando para vocês, fazendo aquele merchanzinho básico, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, agora o Facebook também tá repostando, consegui fazer voltar a funcionar o repost do Facebook, repost no Twitter também, não interajo muito em ambos, o canal de vocês comigo é mais pelo Instagram, sempre foi, sempre vai ser. Quer conversar pelo DM, quer mandar o seu comentário em algum post, fique bem à vontade. Então siga-nos no Instagram e não deixe de seguir ou assinar, enfim, como for no seu agregador esse podcast, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, na plataforma que você prefere, na plataforma que você utilize. Mande para os seus amigos. Nos últimos dias, eu não sei se em função dos assuntos ou o que aconteceu, que aumentou um pouquinho a taxa de ouvintes semanais do nosso podcast semanal, e eu estou muito contente porque dá um certo trabalho, tem que trazer informação aqui, tem que estudar, tem que, enfim, tem que editar. Claro, não existe muitas edições, você sabe que eu deixo muita coisa aqui, mas tem todo um trabalho por trás disso. Então estou focando nisso desde o ano passado, desde a temporada regular, e a proposta de trazer na off-season é algo que a gente não tem no Brasil, Fantasy Football durante o ano inteiro, e essa é minha proposta com este podcast, certo? Vamos então falar das principais, das últimas, na verdade, notícias. Últimas não, porque já faz um tempinho, né? Não, vocês sabem muito bem que eu tô trazendo as notícias com o seu impacto no Fantasy, então trazendo ali 2 notícias por dia, até porque isso dá um trabalhão que vocês não imaginam. E eu tenho trabalho, não vivo disso, não ganho nada, nunca ganhei um centavo com o podcast, ou com o Instagram, ou com nada desse tipo. E acaba que toma bastante tempo fazer aqueles textos lá para trazer a informação e trazer também o seu impacto no Fantasy. Quem gosta dessa parte mais visual lá pelo Instagram, se não, toda semana tem o resumão e alguns outros detalhes, às vezes, que eu acabo deixando passar, até pela quantidade de caracteres que pode ter um post do Instagram. Às vezes acontece até de passar um pouquinho e aí eu tenho que colocar nos comentários, vocês já devem ter visto isso. Só até o dia de hoje devem ter sido produzidas durante a Free Agency da NFL em torno de umas 34 páginas. Isso dá aí uns 2 capítulos, dependendo, 3 de um livro já, né? Pelo que eu já dei uma olhadinha, ainda falta algumas artes, deixar algumas artes prontas das últimas mesmo, movimentações da Free Agency, e eu tenho certeza que vai passar das 50 páginas nessa só o conteúdo de Free Agency, então não é fácil, tá? Por isso eu posto 2 por dia, que aí eu consigo controlar ali, consigo envolver. E tem mais, né? No final do mês tem draft, então tem que dar uma aceleradinha nessa questão Free Agency, porque logo tem conteúdo também do draft, principalmente depois dele, né? Antes dele é mais um basicão, porque muita coisa muda dependendo do fit do jogador. Tem muito jogador que às vezes se espera muito, acaba caindo num time que não vai, a gente sabe que não vai conseguir trazer seu potencial logo no primeiro ano, ou de repente nem no segundo, terceiro ano. Mas enfim, calouros para fantasy a gente tem até agosto para falar. A gente fala depois do draft, que é bem mais interessante, até porque não tem
que eu saiba, né, não tem nenhuma Liga Dynasty que faça draft de calouros antes do draft da NFL. E se tem, ainda tá em tempo de comissário, dá tempo de mexer ainda nisso aí, né? Esse é o momento, inclusive. Aproveitem os últimos dias agora para trocas, para fazer alguns ajustes em Ligas Dynasty, porque depois do draft de calouros não vale mais a pena mudar. Aí já começou a temporada. Certinho? Vamos então pro nosso capítulo de hoje, capítulo 51 do nosso podcast Fantasy Futebolista. E no episódio de hoje temos 12 nomes para falar aqui, então tentarei ser o mais breve possível, mas trazer as informações da melhor forma possível, principalmente focado em Ligas Dynasty nesse momento. Ligas Redraft a gente tem muita água para rolar até o final do ano, mas Ligas Dynasty a gente sabe que é o ano inteiro, então às vezes uma informação que você tira desse podcast você pode estar levando para frente, buscando uma troca ou de repente vendendo um jogador, enfim. Muito se especula durante essa free agency, é um momento interessante porque volta a ter uma movimentação e as pessoas, os outros general managers, eles procuram às vezes trocas agora, ainda mais antes do draft de calouros, então dá para aproveitar um pouco por aquilo que a gente vê na free agency, aproveitar esses nomes que estão se movimentando para às vezes fazer uma movimentação bacana aí e começar a sua dinastia, fazer ela decolar ou se manter no topo. Começando pelo AJ Green, wide receiver, veterano wide receiver, assinou com o Arizona Cardinals um contrato de 1 ano, 8 milhões e meio. Ele que chega para substituir o Larry Fitzgerald, que não renovou. O ano passado ele já renovou, não se esperava muito. Esse ano ele não renovou com a franquia. Ainda é um agente livre, vai saber se ele não renova. Não duvidaria nada. Eu acho que ele vai acabar assinando com alguma outra equipe ou vai se aposentar. Eu acho que para os Cardinals ele não volta mais, até porque é um contrato alto para o AJ Green, né? 8 milhões e meio, com todas as dúvidas sobre a sua saúde, é um contrato de risco, dá para se dizer assim. Mas, como eu comentei lá no Instagram, vocês já imaginavam há 2, 3 anos atrás, bota aí para não botar mais, DeAndre Hopkins e AJ Green no mesmo time? É um time, hein, cara? É um duo de wide receiver sensacional. Porém, o AJ Green teve seus problemas com lesões durante boa parte da carreira dele. Quando mostrou flashes, ele mostrou que... Cara, eu não vou comparar ele com o Julio Jones, mas ele é um cara que provavelmente chegou muito próximo de poder ter a técnica do Julio Jones. Ele é um cara muito... É fenomenal. Quem conseguiu acompanhar ele saudável sabe o que eu estou falando. Agora, passando isso para o Fantasy, eu acho que esse é mais uma sobrevida para ele do que outra coisa. Se você tem ele em Ligas Dynasty, você sabe que não pode contar muito com o jogador. Pode ser que ele seja produtivo? Pode, mas eu aproveitaria essa troca, chamando atenção novamente, até porque nos Bengals ele já tinha perdido espaço para T. Higgins, ele tinha perdido espaço para quem mais? Por uma galerinha lá que tá chegando. Então, assim, cara, se eu tivesse ele, eu tentaria trocar para vender ele. Uma segunda rodada, para mim, tá mais do que bem pago no draft de calouros. Eu acho que é mais ou menos por ali. Ele não é mais novo, ele tem 1 ano de contrato. Pode ser que ele mesmo não jogando no ano, ele consiga um contrato no ano que vem menor, mas eu não apostaria minhas fichas todas no AJ Green. Acredito que em Ligas Redraft ele vai ser draftado, com certeza, mas antes da 6ª rodada, 7ª... eu não sei, eu não pegaria ele. Eu tentaria escapar dele. E se tivesse ele em Ligas Dynasty, teria a vender. Passando para a posição de running back, agora, Kenyan Drake assinou com Las Vegas Raiders um contrato de 2 anos e 14 milhões e meio, sendo 11 milhões dele garantidos. Isso dá um valor anual de 7,25 milhões por ano para o Kenyan Drake. É uma notícia péssima, né, para quem tem Josh Jacobs, quem apostou no Josh Jacobs. Ele já não foi tão bem ano passado e aí vem essa bomba agora. Claramente vai ser um comitê, tá? Eu espero 50-50, metade pro Josh Jacobs, metade pro Kenyan Drake, com a possibilidade de repente do Kenyan Drake atacar um pouquinho mais a questão de jogo aéreo daqui a pouco, quem sabe, não sei. Até porque o Josh Jacobs era muito mais o cara que ia pra porrada, e a gente tinha o Jalen Richard, às vezes o DeAndre Washington fazendo esse jogo de receiving back. Não que o Josh Jacobs seja ruim, tá? Mas não foi nem um pouco boa pro Fantasy essa troca, né? Essa troca não, né? Essa assinatura na free agency dos Raiders. Claramente a gente vê que os Raiders vai tentar deixar o Josh Jacobs saudável, com certeza. Pode ser bom pros dois? Pode, mas é muito arriscado 2 jogadores desse porte dividindo snaps.
tem que ser um jogo corrido muito consistente. Não é sempre que a gente vai ver uma situação como Kareem Hunt e Nick Chubb, como é lá nos Browns, tá? Isso não, para quem está chegando agora, não é uma coisa normal que aconteça ter 2 running backs bons, não digo elite, mas muito bons, excelentes, e que conseguem pontuar juntos. Tanto que quando a gente não teve Nick Chubb, o Kareem Hunt não foi aquilo que se esperava, né? Deu para ver que é um monstro de 2 cabeças. Enquanto um está descansando, o outro está lá cansando a defesa adversária. E é assim que deve acontecer nos Raiders. O preço o valor do Josh Jacobs cai, que já vinha caindo em função do ano ruim de 2020. O valor do Kenyan Drake cai também, porque se esperava muito nele nos Cardinals. Não foi tudo aquilo. Perdeu snaps pro Chase Edmonds. E agora vai para a briga dele vai ser bem mais complicada lá na equipe de Las Vegas, porque o Josh Jacobs foi draftado para ser o cara da franquia na posição. É um daqueles caras que se esperava ter uma renovação de contrato de repente, assim que terminasse o seu período com o contrato de calouro. Agora vamos ver o que vai acontecer. O contrato também é grande, né? É complicado, assim. Para a questão de Dynasty, eu acho que de momento até não é tanta questão de vender, tentar aproveitar, porque o preço está baixo, né? Eu acho que agora é isso aí que tem. Quem tem o Josh Jacobs também, paciência. Se vir uma proposta boa, quem sabe? Vale a pena, mas eu acho que está muito desvalorizado no momento para qualquer movimentação nesse sentido. E falando em Liga Redraft, a gente vai ver o Kenyan Drake sendo draftado aí, 4ª rodada, por aí. Dali para frente, 4ª, 5ª rodada, eu acho que já começa. Eu não pegaria ele tão alto, dependendo do que eu conseguir na primeira rodada, segunda rodada. Eu deixaria passar para tentar ainda buscar um cara que é mais utilizado pela equipe. Os Giants assinaram com o tight end Kyle Rudolph por 2 anos, 14 milhões, 7 milhões por ano. Essa movimentação, ela é, assim, para mim, é uma das que estão aqui que não dá para entender muito bem, tá? Kyle Rudolph, por um lado, ok, eu vou olhar pro lado dos Giants. Eles têm o Evan Ingram, que não foi aquilo que ele não trouxe aquilo que ele foi draftado para ser o tight end da equipe. Errou em alguns momentos chave. Teve acertos também, ele não é um cara ruim, longe disso. O contrato dele acaba esse ano. Então, tem questões de valores, a gente não sabe o que o Evan Ingram vai pedir ao final da temporada. Então, os Giants estão buscando um tight end por 2 anos. Eu acho muito caro, tá? Para começar, eu acho muito caro esse valor pro Kyle Rudolph. Muito, muito, muito caro. E acho que ele não vale o investimento. Pro Fantasy, a gente tem o Evan Ingram, que vai cair mais ainda. Um Kyle Rudolph que vai continuar sendo aquele cara que não dá para confiar. Só se mudar da água pro vinho e quando começar a NFL, a temporada regular, o Evan Ingram não jogue, seja colocado de lado e o Kyle Rudolph comece a jogar. Mas eu acho difícil, e o contrário não vai acontecer, com certeza. Se acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas são 2 caras que não vai dar para confiar nesse ano. É mais uma... Eu não digo queimar cartucho, porque o Kyle Rudolph já era um cara subutilizado lá nos Vikings, até pela idade e até porque o time foi atrás do Irv Smith Jr., que é o principal vencedor dessa assinatura do Kyle Rudolph, longe do Minnesota Vikings. Eu acho que esse ano vai ser um ano que pode ser o breakout year dele definitivamente. Eu acho que é um cara interessantíssimo, o Irv Smith Jr., para se apostar lá quando... Sabe aquela galera que no ano passado o John Smith tava... quem mais? Tinha uma galerinha ali umas rodadas depois, pegavam o Rob Gronkowski antes, acabou sendo um bust até a metade da temporada, mais ou menos. Mas mais pro final, pra galera que gosta de fazer streaming, o Irv Smith Jr. tá naquela linha que pode ter um breakout year, e quem pegar ele vai pegar ele com um custo-benefício muito bom. O Andy Dalton, quarterback, que jogou no Dallas Cowboys, jogou antes nos Bengals, assinou com o Chicago Bears um contrato de 1 ano e 10 milhões de dólares. Aqui é uma das outras coisas que não dá para entender. A equipe deixou sair o Trubisky, ok, erro. Vamos dizer assim, não conserta o erro, porque perdeu 3 anos, se eu não me engano. 3, 4 anos. Bom, torcedor dos Bears, me corrija, por favor. Perdeu alguns anos em função dessa troca. A subida da 3 para 2 não foi tão ruim, não foi tão cara, mas acaba complicando um pouquinho, né? Sempre que perde escolhas do draft, vai deixar de incluir um cara novo na tua equipe. O Andy Dalton não deu conta do recado quando saiu o Dak Prescott.
aumentou ainda mais o valor do Dak Prescott. Agora chega nos Bears para brigar com o Nick Foles por uma vaga, porque ambos recebem um salário alto. Eu acho que o Andy Dalton vai ser o titular, e eu acho que isso não é bom para ninguém, nem para os Bears, nem para o Fantasy. Eu acho que ele pode ser sim um quarterback de streaming, mas um daqueles que tu não vai ter garantia nenhuma de que ele vai jogar bem. O Allen Robinson é o principal, vamos dizer assim, recebedor da equipe, é o principal recebedor da equipe, é o cara que mais vai sofrer com essa situação dos Bears. Eu digo não sofrer porque ele nunca teve um quarterback bom na carreira, né? Nick Foles, Trubisky, Blake Bortles, não lembro mais os outros. Então, ele nunca trabalhou com um quarterback bom, mas ele sempre foi interessante. Eu fico aquela dúvida assim, quando ele jogar, se um dia ele jogar com quarterback bom, será que ele ainda vai ter saúde para dar conta do recado e ser um dos grandes no ano? Eu acho que ele poderia ser se ele acabar sendo trocado. O que se diz é que não, que ele realmente vai jogar a franchise tag, são 18 milhões, ele vai aproveitar para receber esses 18 milhões esse ano e vai buscar uma free agency no ano que vem, que o salário cap vai estar maior. Então, meus pêsames, torcedor do Chicago Bears, mas a curto, médio prazo a franquia está estagnada e parece que não consegue sair do buraco. Will Fuller, wide receiver, assinou com o Miami Dolphins um contrato de um ano, 10,6 milhões, com 9,6 milhões garantidos. Ele só não assinou um contrato mais longo pelos problemas dele de saúde, de físicos, né? Na carreira, ele lidou com diversas lesões. Outra coisa, ele perdeu o final do ano passado, quando seria o único ano dele que ele teria a possibilidade de jogar durante toda a temporada numa equipe. Isso colocaria ele lá nas cabeças, pelo menos no Fantasy. E não que ele tenha sido ruim na NFL, longe disso, mas a suspensão por ele pegar no antidoping, né? Então ele perdeu 6 jogos, 5 do ano passado e mais um nesse ano. Então ele não joga a rodada 1. Acho que isso não muda nada a questão de valorização dele no Fantasy. Ele chega para ser o wide receiver 1, salvo a gente ter uma adição ali de repente do Ja'Marr Chase, que pode complicar um pouquinho essa questão do Will Fuller. Mas lembrando, é um contrato de um ano só, então ele pode ser bem interessante, mas eu não confio muito na situação. Eu acho que para ele como jogador diminui um pouquinho o valor, no sentido que ele não vai estar mais jogando com o Deshaun Watson. Ele vai estar jogando com o Tua, e o Tua não conseguiu fazer o Devante Parker jogar como jogava com o Ryan Fitzpatrick. Vamos por essa lógica, assim, eu não teria tanta confiança, e não mais só pela saúde dele, pela questão de time, pela questão do quarterback da equipe. Não acho que ele seja ruim, acho que ele vai ser draftado ali a partir da 4ª rodada, 5ª rodada, se não for adicionado um desses caras de topo de draft na posição de wide receiver. O movimento indica que pode ser que não, né? Porque, vamos combinar, o Will Fuller e Devante Parker não é uma dupla ruim na NFL, mas a equipe vai dar mais armas pro Tua Tagovailoa e vai ver o que vai acontecer nesse ano aí, se ele vai conseguir se dar um pouquinho melhor. Lá nos Texas ficou aquela bagunça, e além dessa bagunça toda que já tá lá, né? Hoje o principal wide receiver é o Brandon Cooks, o resto é só os quitandeiros, né? Então, e na posição de running back, a gente tem David Johnson, eles contrataram o Mark Ingram e agora contrataram o Philip Lindsay, contrato de um ano, 3,25 milhões, com 1 milhão só garantido, ou seja, o resto ele vai ter que correr, literalmente, para conseguir. E ele chega para ser um running back 2 na equipe, com possibilidades de virar o running back 1. Eu acho que ele tem condições técnicas para isso. David Johnson é melhor, mas ele está cada vez mais velho, e isso a gente sabe que acaba influenciando bastante, ainda mais uma posição como running back. Hoje ele tem valor de running back 2, acho que ele vai estar claramente à frente do Mark Ingram. Acho que o Mark Ingram é uma adição muito mais de grupo, muito mais de rotação, muito mais de assim, ele vai ter seus snaps. Agora, como é que tu vai ter alguma coisa garantida com David Johnson, Philip Lindsay e Mark Ingram? Fuja dos 3. Eu acho que lá pelas rodadas finais não é ruim pegar Philip Lindsay. Mark Ingram já descarta, só vai gastar tua pick. Philip Lindsay é interessante. Não pense em pegar David Johnson alto, por favor, não cometa esse erro. Assim, de repente, para ele ser o teu primeiro reserva de running back, tá ótimo. Aí tu vai ter conseguido um valor bom. Agora, isso se tu já conseguiu, vamos supor, tua liga tem 2 running backs, 2 wide receivers e 2 flex. Como, pensando assim, 2 running backs titulares, 1 running back pro flex,
as outras posições preenchidas com wide receiver. E aí tu vai pegar o teu primeiro running back reserva, na teoria. O teu quarto running back. Eu acho que o quarto running back, David Johnson, até não é tão ruim. Mas eu tentaria escapar. Questão de valores, Philip Lindsay poderia ter um valor um pouquinho maior. Se você tem ele, eu tentaria uma troca nesse momento. Tentaria vender ele, aproveitar o gancho e tal. Nova equipe, papapá, sabe? Aquela coisa toda. Não, isso não é errado, tá, pessoal? É uma questão de especulação de mercado de valor. Às vezes tu pensa uma coisa e teu colega acha que tu tá totalmente errado e confia no cara. Acha que ele vai chegar para desbancar o David Johnson. Eu acho que não é por aí. Mas sempre é bom reforçar isso. Uma terceira rodada tá mais do que bom, eu acho, pro Philip Lindsay. Eu prefiro apostar num calouro de terceira rodada do que no Philip Lindsay para esse ano de 2021. Seguindo, vamos voltar lá para os wide receivers que eu pulei. Já que eu comecei a falar dos Texans, eu pulei aqui alguns nomes. Eu ainda tinha outros 3 nomes para falar antes do Philip Lindsay. Até porque isso aqui não tem ordem nenhuma, tá? Eu estou fazendo mais ou menos pela ordem de posts lá no Instagram. E... enfim... não tem... eles são um pouquinho de lógica de anúncio. Conforme foram anunciadas as trocas, é mais ou menos por aí. As trocas, as assinaturas, é mais ou menos por aí que eu estou jogando aqui no podcast também. Voltando então para wide receiver, parando de falar besteira, Breshad Perriman, wide receiver, assinou com o Detroit Lions, contrato de 1 ano e 3 milhões. Esse é mais um indicativo bom para o Tyrell Williams, que ele pode ser sim o wide receiver 1 da equipe, salvo a equipe pegue algum wide receiver alto, assim como os Dolphins. Um wide receiver alto que eu acho que é muito mais... a chance é muito maior do que dos Dolphins, dos Lions pegar um wide receiver na primeira rodada. Só que de repente eles possam pular essa pique porque o Ja'Marr Chase, que seria o melhor prospecto, não tá lá. É claro, a gente tem Devonta Smith, a gente tem Jalen Waddle, mas de repente, dependendo da situação, os Lions podem ir para outro lado, de repente reforçar o lado defensivo primeiro, até porque a rebuild é completa. Essa assinatura do Breshad Perriman mostra isso. Ele tem diversos times no currículo, nunca foi excepcional, sempre teve um jogo ou outro que se destacou, e ele vai para os Lions para fazer isso. O Jared Goff não é um quarterback ruim quando a gente pensa em fantasy. Ele consegue dar volume para os seus wide receivers, mas eu ainda acho que isso é ótimo pro Tyrell Williams e não pro Breshad Perriman. O Breshad Perriman é um cara para te ter pegar lá no final do draft, liga redraft, liga Dynasty, tem o seu valorzinho, mas não trocaria por ele e acho difícil alguém querer ele. Eu digo assim, nem uma quarta rodada eu acho que alguém pegaria pelo Breshad Perriman. Quando eu falo nessas rodadas, estou falando, pense numa liga de 12 times, tá? Uma liga de 12 times tem 48 escolhas no draft de calouros em ligas Dynasty. Então uma quarta rodada é da escolha 33 até a 48. Eu acho que tu não vai achar muita gente boa mais 33, 30 e... putz, agora me pegaram. Não, 12 vezes 48, né? Ah, não, 48, é 36, desculpem. Da 37 até a 48. Tá errado essa conta. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Isso aí, 37 e 48. Então pensa que já passou 36 calouros lá. Já passou uma penca de gente. Mas, sempre válido. Ainda mais se a liga for super flex, que daí tu tem mais valor até nos quarterbacks. Dá pra fazer uma apostinha lá na quarta rodada. Passando, na verdade, para outro time, mas outro contrato de 1 ano. Esse um pouquinho diferente. O contrato do Juju Smith-Schuster com o Pittsburgh Steelers. Foram 7 milhões nessa assinatura. Não ganhou sua renovação gorda. Ele segue sendo um cara que vai ter mais uma oportunidade. Diz ele que ele rejeitou outras propostas boas. Eu até ouvi uma piada assim, que teria interesse do Kansas City Chiefs nele. E que ele possa ter chegado lá pro pessoal dos Steelers e dito: olha, o pessoal tá me fazendo proposta lá pra jogar com o Mahomes, mas de repente aí, ó, se quiserem me fazer uma propostinha, eu fico por aí, né? Acho que eu vou tentar dar um pouco mais de eficiência, né, nesses últimos anos que eu só venho em decadência, desde que o Antônio Brown saindo daqui, então... Mas se não, eu posso assinar lá com o Patrick Mahomes, mas eu quero ficar aqui. Me dá 7 milhõezinhos aí que eu fico. Então, brincadeiras à parte, parece sim que tinha um interesse dos Chiefs, assim como dos Eagles, e tinham alguns times interessados nele, só que o Buccaneers, se não me engano também, até pra jogar no slot, né? Ele é um cara que ele produz bem no slot, só que ele
teve seus problemas de drop, teve seus problemas extra-campo, toda aquela questão de TikTok. Eu, particularmente, eu não gosto muito, tá? Eu acho que quando o jogador chama muita atenção fora, ele acaba deixando a desejar dentro de campo, e sempre que ele vai mal, a primeira coisa que te vem à cabeça mas o TikTok lá em cima do fora que eu acho que é uma questão de respeito, né? Ficar dançando em cima do símbolo do rival, isso aí não é de hoje, é uma questão histórica, então respeito é bom, todo mundo gosta. Isso com certeza dificultou ele nessa free agency, porque ele não é tão ruim assim como ele foi tratado. Eu acho que ele é um cara que dá pra ser um wide receiver 2 de uma equipe, com certeza, não um wide receiver 1. Ele já mostrou isso, ele teve a oportunidade e não conseguiu. Hoje o wide receiver 1 dos Steelers é o Deontay Johnson, e o valor dele pra fantasy, eu diria que assim, ele vai ser draftado depois das primeiras rodadas em Liga Redraft, mas o mais importante que é Dynasty. Eu acho que tu consegue um final de primeira rodada com ele. Acho. Dá pra tentar. Eu particularmente estou tentando. Eu espero que meu coleguinha de Dynasty não ouça que pra quem eu tô fazendo as propostas de primeira rodada. Eu peguei a galera do final da primeira rodada, de 16 times, na verdade. Da 12 pra cima. E é por ali, tá? Tá bom pra mim, tá ótimo, porque eu não aguento mais ter o Juju na equipe. Ele já me deu muito dor de cabeça. Voltando, se você conseguir uma primeira rodada, ótimo. Mas se você conseguir um início de segunda rodada, ainda mais quando eu tô tentando uma liga de 16 times, tá? Mas eu vou aceitar um início de segunda, se for o caso. Então, em liga de 12 times, até a metade da segunda rodada tá muito bom tu trocar o Juju por um cara desses, porque é um cara que não dá pra confiar e que, olha, não sei, se ele não for bem esse ano aí, ele vai continuar na liga, mas ele não vai ter um contrato de expressão como ele achou. E como muita gente, assim como eu achei há 2 anos atrás, que ele seria um dos melhores wide receivers da liga. Pelo menos em fantasy, tá? Não na NFL. Chris Carson renovou com o Seattle Seahawks, 2 anos, 10 milhões e meio. Isso dá 5,25 milhões por ano. Contrato de running back 1. Com certeza o time vai adicionar mais peças na posição. Fez isso nos últimos anos. Por um lado é bom que o Chris Carson consegue dar uma descansada, mas por outro tira muito snap dele. No último ano ele já não foi como ele foi há 2 anos atrás. Ele perdeu um pouquinho de valor. Isso no fantasy acaba sendo complicado. Sempre que tu adiciona um jogador e tu perde snaps para ele, tu começa a não ter aquele retorno como queria. Que nem running back. Running back tu precisa de um cara como o Derrick Henry, como o Ezekiel Elliott. Que o Ezekiel Elliott eu também não sei como é que vai ser esse ano, tá? Eu acho que ele pode perder um pouquinho aí pro Tony Pollard. Pelo menos eu entendo assim. Vamos ver quando começar. Aí pode ser que o Jared Jones chega lá e dê um tapa na mesa e disse: não, eu tô pagando o Ezekiel Elliott, é pra ele tirar sangue dele. Então deixa de lado o cara que tá em contrato de calouro. Eu quero que o cara pague aquilo que eu tô pagando pra ele. Mas voltando pro Chris Carson, eu acho que ele é uma boa opção pra running back 2 no seu time. Running back 2 médio pra lá. Se você tiver ele pra flex, excelente. Agora, ele não vai ser um running back 1 como ele já mostrou que poderia ser. Ele, inclusive, se eu não me engano, agora não me lembro do texto, ele foi uma escolha de 7ª rodada, né? Sétima rodada do Seattle Seahawks. Então, um achado aí no draft. Ele não teve uma carreira boa no college. Não foi bem no college. E jogou muito mais na NFL do que no college football. Isso não tinha como saber. Chris Carson é um daqueles caras que provavelmente em Liga Dynasty estava assim, ninguém conhecia, ninguém sabia. 7ª rodada é pra quem gosta mesmo, quem vai a fundo, liga mais profunda. Então imagina tu conseguir um cara desses aí. Então por 2 anos a gente vai ver ele. Valor de running back 2, flex, por aí, tá? E ligas redraft antes da 4ª rodada, então não, né? De repente na 3ª, até para ser um running back 2. Pegou um running back na 1ª, se não pegar um running back na 2ª e pegar ele na 3ª como seu running back 2, eu acho que tá bem gasto. Pulando agora, eu vou deixar o melhor pro final, tá? Vou segurar vocês até o final. Pulando lá pros Rams. Os Rams, eles acertaram um contrato de 1 ano com o Deshaun Jackson, 6,25 milhões com 4 garantido. Um cara de 34 anos que nos últimos 2 anos não conseguiu se manter saudável. Ele teve flashes no fantasy, teve jogo aí que ele quebrou a banca. Mas é um cara que não consegue se manter saudável e
independente disso, quando ele está saudável, ele está em campo, tem muito defensive back aí que sua frio, sabe que ele vai jogar e começa a suar frio antes do jogo, porque ele queima os caras, dependendo dos seus 34 anos. Ele no ano passado, pelo menos, ele continuou queimando muito defensive back. Então, pro Fantasy é complicado. Eu acho que se tu quer apostar lá pro final de ligas redraft, ok. Liga Dynasty, cara, se você conseguisse uma terceira rodada por ele, tu tá dando pulos, tá? Tu tá ganhando, tá mais pro teu lado essa troca. Agora, não esperem muito dele. A gente sabe que a chegada do Matthew Stafford vai ajudar bastante os wide receivers. Ele é um cara bem melhor do que o Jared Goff. E pro Fantasy também. Ele claramente é uma arma que o Sean McVay está trazendo para voltar a tentar disputar um Super Bowl, para voltar a dar um ataque como ele chegou a ter. Depois começam tapes e começam a ver que o Jared Goff realmente tem diversos problemas e acaba faltando um quarterback melhor. De repente agora com o quarterback novo, a gente tem Robert Woods e Cooper Kupp como os dois recebedores principais. O Deshaun Jackson vai brigar com o Van Jefferson. Deshaun Jackson, Van Jefferson. Ficou no final, me deu uma travada aqui. Achei que eu tinha falado Deshaun Jefferson e Van Jackson. Eles vão brigar aí para. O Deshaun Jackson pode até jogar no slot, mas eu acho que ele vai jogar em alguns momentos chave, principalmente mirando o fundo de campo. Ele também é um cara que pode jogar na curta distância, é um bom corredor de rotas e ele é muito ágil e tem capacidade para isso. Se eu não me engano, foi 3 vezes ao Pro, inclusive. 3 vezes pro Pro Bowl, não ao Pro. Um ao Pro só, se eu não estou enganado, segundo time. Tô tentando lembrar o que eu escrevi aqui e o que eu pesquisei. Eu acho interessante para te ter como uma aposta, se tu quiser. Lá no final do draft, liga de redraft, Dynasty para elenco profundo, ok. Agora, Dynasty tu tem que pensar em trocar ele, porque ele tem mais um ano, ele é de Los Angeles, então pode ser que seja seu último ano na liga. Quem gosta, não tem como não gostar dele, né? Sempre que ele está em campo é uma atração. E vai continuar sendo. Vamos parar de falar de Deshaun Jackson, já estou me enrolando demais. Agora, um cara que saiu dos Rams e teve alguns jogos interessantes também foi o Josh Reynolds. Ele assinou com os Titans um contrato de 1 ano e apenas 1,75 milhões. Eu achei uma barganha o Josh Reynolds por esse valor. Ele que chega para ser um wide receiver 2. Eu acho fenomenal isso aqui. Deve vir um wide receiver via draft, acredito que sim. Ali final da primeira rodada, início da segunda, por aí. Então é um cara que... O Josh Reynolds é um cara que joga no slot, então ele deve ser o titular, independente de chegada de calouros ou não. E hoje é o wide receiver 2 da equipe dos Titans. A saída do Corey Davis, eu não vejo uma grande diferença entre Corey Davis e Josh Reynolds. E por ele não ser um cara tão conhecido nem como o Corey Davis, eu acho que ele pode... Cara, tem muito espaço. Eu fiz a conta, até tá lá no post do Instagram, se não me engano, são 162 alvos com a saída do Corey Davis e do Jonnu Smith apenas do time. Então tu pensa que tem 162 alvos vagos na equipe. O A.J. Brown já tinha mais de 100, se eu não me engano. Deve virar uma estrela nessa equipe aí na NFL. Ele já é uma estrela da equipe, mas na NFL. E o Josh Reynolds, ele vem comendo pelas beiradas. Eu acho que pode ser um achado bem bom ali na metade do draft. Se ele sobrar, né? Tem que ver quem é que eles vão adicionar também via draft de calouros agora. Mas eu acho muito interessante essa adição. É muito interessante pro Fantasy. Ligas Dynasty, então, o valor dele subiu de um wide receiver 3 subutilizado para um wide receiver 2, no máximo um 3 da equipe dos Titans. Não é uma equipe que passa muito a bola, não é porque a saída do Arthur Smith agora eles vão passar mais, vão continuar correndo com o Derrick Henry, mas eu acho muito interessante esse nome, Josh Reynolds. Anote aí, depois me cobre no final da temporada. O Mike Davis assinou com o Atlanta Falcons um contrato de 1 ano, running back Mike Davis, 5 milhões e meio com 3 milhões garantidos. Ele que se destacou muito no ano passado, quando o Christian McCaffrey se machucou e ele assumiu a posição de running back no Carolina Panthers, e ele mostrou uma valência que ele não tinha mostrado até então nas outras equipes, que ele é um running back recebedor. Ele teve mais de 70 alvos na temporada passada. Ele passou das 1.000 jardas de scrimmage, sendo 600 alguma coisa corridos e outros 370 recebidos, 8 touchdowns. Então é um cara interessantíssimo e chega num Falcons que ele terminou o contrato do Todd Gurley, né? Ele é um agente livre hoje.
Mike Davis atualmente é o running back 1. Eu acredito que sim venha um running back via draft. Acho que tem que vir, não é nem essa situação. Porém, dependendo de quem chegar nos Falcons, eles não vão pegar um running back na primeira rodada, provavelmente. Acho muito difícil. Até porque eles têm rodada, pode ser que eles desçam, enfim. Tem várias situações que podem acontecer, tá? Mas eu acho que esse ano o Mike Davis tem um potencial enorme de ser o running back 1 da equipe. E quem é o head coach? O Arthur Smith, que fez o que fez com o Derrick Henry. Então a gente pode esperar algo parecido de repente lá nos Falcons. Mike Davis, não estou falando que ele é Derrick Henry, longe disso. É outro monstro, nada nem perto. Porém, ele é um cara bem interessante. E se não chegar nenhum running back com status para ganhar aí mais de meio a meio snap, 50-50, 60, Mike Davis 40, eu acho que ele pode ser um nome bem interessante para ser aí no mínimo um flex, com potencial de ser um running back 2. Então é uma boa aposta, é outro cara que vai correr por fora em draft, em ligas redraft. E para Dynasty o valor dele aumentou hoje o patamares pelo menos do que ele foi o ano passado, né, quando ele era o titular lá em Carolina. Para vocês terem uma ideia, a experiência própria, eu tenho Christian McCaffrey numa liga Dynasty com as lesões. Eu disse, quer saber? Eu quero ter um running back que seja titular. Já que o Christian McCaffrey fica nessa dúvida, vai, não vai, eu dei uma segunda rodada na metade da temporada no ano passado, início da temporada, pro dono do Mike Davis, para me garantir com um running back titular e que vinha recebendo volume. Então esse ano aí, pelo menos uma segunda rodadinha, se você quiser trocar, se você não confia nele, se acha que não vai dar certo nos Falcons, uma segunda rodada, eu acho que tu consegue. Isso era a liga 16 times, tá? Segunda rodada. Então, olha aí, quem sabe uma final de primeira aí, liga 12 times. Tá mais do que bem pago, né, pro Mike Davis. Mas, se você quiser aguardar um pouquinho, principalmente pro draft passar, pode ser que ele perca valor. Mas pode ser que ele ganhe muito, muito valor, caso não seja adicionado um running back aí para brigar com ele, pelo volume da equipe. E para fechar, a grande contratação do episódio de hoje, Kenny Golladay, Kenny G, wide receiver, New York Giants, 4 anos, 72 milhões, 18 milhões por ano, sendo deles 40 milhões garantidos. Isso colocou ele como o sexto maior salário na posição de wide receiver, junto com o Tyreek Hill, que também ganha 18 milhões. Até tentaram, né, fazer ajustar o contrato do Tyreek Hill, e ele mostrou mais uma vez que ele é um cara... sei lá, não tem como... Ele simplesmente disse que ele tem que olhar pro lado dele e não pro lado do time. E por isso ele não quis negociar o contrato dele para reduzir o salary cap da equipe dos Chiefs. Eu acho que ele deve ser um mau caráter de primeira, mas tudo bem. Vamos falar do Kenny Golladay, que é o que interessa. Kenny Golladay, ele não teve um 2020 bom, longe disso. Ele teve um 2018, 2019 excelente, junto com o Matthew Stafford. Ele explodiu naquele ano e por isso ele conseguiu um contrato tão grande assim com uma equipe. De repente, se o salary cap tivesse maior, ele teria ganhado até mais. Mas também tem a questão saúde. Se ele se manter saudável, ele pode ser uma boa arma mesmo com o Daniel Jones. Pode. Ele vai ter... que vai disputar... Não vai disputar essa posição com o Darius Slayton e nem com o Sterling Shepard. Mas a gente tem que ver que o Daniel Jones não é o Matthew Stafford. Isso me preocupa um pouco, mas não me preocupa tanto como a saúde dele. É um cara que ele teve muitos problemas no ano passado, ele não conseguiu se manter saudável e seu valor caiu. Ligas Dynasty, seu valor é menor, agora com essa questão do Daniel Jones também. A equipe dos Giants está dando armas para o Daniel Jones, então esse ano vai ou racha, senão deve acontecer algo muito parecido com o Trubisky. Ele deve ter a chance da vida dele, e se não der certo, ele vai ter um rumo muito parecido com o Mitchell Trubisky, virando no mínimo um QB2, no máximo um QB2, desculpa, e ganhando o salário de quarterback 3 da equipe. Então, Kenny Golladay, em ligas Dynasty, o seu valor já tinha diminuído em função do ano que ele teve. Eu acho que se manteve muito próximo. Eu não vejo uma grande, assim, algo que chame a atenção, que diga, ele saindo dos Lions, indo pra lá até porque tinha o Jared Goff, ok. Eu acho que a situação dele fica muito parecida. Mesmo se ele renovasse com os Lions, algo que não ia acontecer, porque o time está em reconstrução, não vale a pena renovar com o wide receiver agora.
Partindo para os Giants, eu acho que os Giants têm muito a ganhar. O Daniel Jones tem muito a ganhar com isso. O Kenny Golladay é um cara extremamente bom com as mãos, bom corredor de rotas. Isso ajuda bastante para fantasy, é excepcional. Eu acho ele muito. Ele era uma das minhas apostas no ano passado, na segunda rodada. Queria ele como wide receiver 1. Não me dei bem. Acho que todo mundo que tentou não se deu bem, mas por questão de saúde, aí fica difícil. Agora, em ligas redraft, com certeza ele não vai ser mais uma segunda, terceira, quem sabe terceira rodada, mas eu acho que ele possa partir para uma quarta rodada. Pelo menos tem uns 15 jogadores aí, wide receivers na frente dele. Eu acredito, pelo menos. E para ligas Dynasty, o bom mesmo são os 4 anos, né? Então é 4 anos garantidos de contrato. Você não vai se desfazer dele nesse momento. Ele pode até... ele deve estar recuperado de lesão, senão ninguém ia dar um contrato desse para ele. Mas também a gente sempre fica na dúvida. Sempre que um jogador perde, ainda mais perdendo tanto tempo por lesão, a gente sempre fica na dúvida. Eu acho que ele pode ser sim um tight end, um wide receiver top 5. Pode. Acho que consegue, mesmo com o Daniel Jones. Mas eu não contaria tanto com isso. Se ele terminar o ano no top 10, tá mais do que bom. E eu acho que o teto dele vai ser... eu não sei. Eu acho bem complicado dar um parecer agora, fazer uma previsão agora sobre Kenny Golladay. Mas é informação mesmo e falar um pouquinho sobre o valor dele. Porque ainda estou com um pé atrás bem grande em relação à saúde dele. Não deu pra esconder, né? Eu levei tudo por isso aí. Então esse foi mais um episódio sobre a Free Agency. Devemos ter mais um episódio, pelo menos completo, na semana que vem, só falando de movimentações e seus impactos no Fantasy, porque ainda tem algum conteúdo aí. Tá dando uma acalmada, depois quando diminui esse fluxo grande de informações, vira a notícia da introdução do podcast. Por enquanto, como tem bastante assunto ainda para falar, eu venho trazer aqui, até para você saber na sua liga se você está fazendo certo uma troca, errado, enfim, buscando um jogador ou tentando trocar. Essa ideia de trazer o impacto no Fantasy. Tentar prever um pouquinho lá na frente, ligas redraft, mas o foco mesmo, ligas Dynasty. Quem gosta de Dynasty, sou suspeito a falar, é meu tipo de liga preferida, então quem joga aí, quem não joga ainda, tente entrar numa liga Dynasty que não vai se arrepender, prometo. Certo, um bom resto de semana a todos, até semana que vem, um abraço.